Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma análise semanal. Para dar início à nossa análise, vamos dar uma olhada no gráfico do Ibovespa no gráfico semanal. Inicialmente podemos ver aqui que o Ibovespa no semanal fechou a semana subindo 1,60 e segue fazendo um movimento ascendente. Dando uma olhada no gráfico diário, nós podemos ver que o Ibovespa segue trabalhando dentro de um canal de alta. Podemos ver um movimento ascendente do Ibovespa no curto prazo, fazendo um movimento de canal, e na sexta-feira o Ibovespa fechou com um sinal de reversão. O Ibovespa chegou na resistência dos 67 mil pontos e 700 e fez um sinal de reversão nessa região de preços. É possível o mercado congestionar um pouco nessa região até o mercado voltar a fazer um movimento ascendente. Continuo acreditando que o mercado vai continuar respeitando esse canalzinho aqui no curto prazo, mas é possível ter dificuldades de romper essa resistência dos 67.700 pontos. O mercado mostrou um pouco de peso nessa região de preços e pode, quem sabe, até corrigir um pouco durante a semana. Mas a expectativa para a semana é de uma pequena congestão nessa região de resistência. Podemos ver que o Ibovespa gosta de fazer esse tipo de congestão. Podemos ver que ele sempre quando deixar uma resistência, ele lateraliza um pouco. Até em região de suporte ou resistência, o mercado gosta de lateralizar um pouco. Particularmente acredito que o mercado pode lateralizar um pouco no curto prazo durante a semana. Dando uma olhada aí no desempenho do Dow Jones. O Dow Jones fez um movimento bem ascendente, diferente do Ibovespa. O Dow Jones subiu bem na sexta-feira e provavelmente vai testar essa resistência. Então acho que já vamos abrir a semana com o Dow Jones testando essa resistência na casa dos 10.480 pontos, e seria interessante o Dow Jones romper essa resistência com facilidade. Rompendo, particularmente acredito que nosso mercado também pode ir junto e romper aquela resistência dos 67 mil pontos e 700. Então o Dow Jones está um pouquinho atrasado com relação ao Ibovespa, está fazendo um movimento lateral. Ele não está trabalhando no canal de alta ainda, mas é possível iniciar um movimento de trabalho ascendente no canal de alta. Mas o Dow Jones não está trabalhando, então está um pouco mais fraco do que o Ibovespa. Consequentemente, teve um desempenho melhor durante a semana. Durante a semana, o Dow Jones subiu 2,90, quase 3% de alta, praticamente o dobro do desempenho do Ibovespa. Então o Dow Jones irá testar essa resistência na semana dos 10.480 pontos, e aí teremos que ver qual será o desempenho do Dow Jones nessa resistência. Se ele vai sentir que no Ibovespa ou se ele vai romper essa resistência. Pelo movimento ascendente que o Dow Jones fez, particularmente acredito que terá também dificuldade para romper essa resistência. Dando uma olhada no IBX, podemos ver que o IBX segue fazendo o mesmo movimento do Ibovespa, trabalhando no canalzinho de alta no curto prazo, e voltou a sentir a resistência igual ao Ibovespa. O interessante é que fechou positivo ainda, fechou subindo 0,17, não foi uma alta considerável, mas já mostrou um pouco mais de força do que o Ibovespa, que fechou caindo 0,19. Então o IBX também chegou em resistência e fez um sinal de reversão. Dá uma analisada no dólar. O dólar fez um sinal de fundo de curto prazo. Isso pode ser um sinal negativo para o Ibovespa, pois o dólar faz sinal, pode fazer um movimento ascendente e buscar esse gap que tem aqui nessa região de preços. Não é comum o dólar deixar o gap aberto, o dólar sempre vem, fecha o gap historicamente. Então acredito que o dólar pode fazer esse movimento ascendente e buscar esse gap que deixou aberto na região dos 1.765 pontos. Então o dólar perdeu o suporte, caiu, fez um movimento baixista, fez um sinal de fundo. Podemos ver esse martelinho aqui, como fechou na sexta-feira, fazendo um sinal de fundo nessa região de preços, e ele pode fazer um repique até esse fechamento do gap dos 1.765 pontos. Como já comentei, não é comum o dólar deixar gap aberto. Então, fico acreditando no fechamento desse gap no curto prazo. Dando uma olhada no Ibovespa dolarizado, podemos ver que o Ibovespa dolarizado também chegou no topo duplo. Então, o Ibovespa dolarizado está um pouquinho diferente do Ibovespa atual, do Ibovespa real. Podemos ver que ele rompeu essa resistência que tem no mês de agosto, enquanto o Ibovespa real bateu nessa resistência. O Ibovespa dolarizado sentiu a resistência do início do mês de agosto. Então, sentiu essa resistência no início do mês de agosto, e podemos ver que já está lateralizado o Ibovespa dolarizado. Por isso que eu apostei no movimento lateral
logo no início, quando eu mostrei o Ibovespa real. Então, podemos já ver claramente o movimento de lateralização que o Ibovespa dolarizado vem fazendo. Sentiu a resistência do início do mês, mas conseguiu romper a resistência do mês de agosto, diferente do Ibovespa real. O Ibovespa real ainda não conseguiu chegar no topo do mês de agosto. Então, me leva a crer que o Ibovespa real pode vir buscar também esse topo na casa dos 68.700. Então, é possível sim, basta o Dow Jones romper aquela resistência como eu comentei anteriormente, e acho que o Ibovespa dolarizado, o Ibovespa real, chega nessa resistência dos 68 mil pontos e 700. A partir dessa região, eu acho que vai ter um pouco de dificuldade, deve congestionar um pouco no curto prazo. Dando agora uma analisada no VIX, o índice que mede a volatilidade, conhecido também como o índice do medo. Bom, podemos ver que o VIX fechou a semana no patamar dos 21,30 pontos, fechou muito bem para o nosso mercado. O VIX voltou a testar esse suporte nessa região. Vamos torcer para que continue esse movimento baixista e que perca esse suporte. VIX 2 meses vem trabalhando no movimento lateral entre os 30 e 20 pontos. Seria interessante o VIX perder os 20 pontos, aí sim podemos ficar mais tranquilo com o nosso mercado e acreditar que vai ser mais calmo e com certeza tornar as operações mais fáceis. Então o VIX fez um movimento baixista durante a semana, que é um sinal positivo, indicando que está diminuindo a volatilidade do mercado. Diminuindo a volatilidade, consequentemente diminui o risco do mercado. Vamos torcer para que ele confirme a perda de suporte e que trabalhe de volta abaixo dos 20 pontos. Torço para que o VIX volte para trabalhar abaixo dos 20 pontos. Acho um patamar confortável para o investidor realizar as operações. Então, torço para o VIX perder esse suporte, confirmar esse rompimento de suporte e trabalhar em patamares mais baixos, assim diminuindo a volatilidade do mercado. Então o VIX voltou para o suporte, vamos ver seu desempenho durante a semana. Acho que será uma semana decisiva para o desempenho do mercado. Dando uma olhada nos contratos em aberto por parte dos estrangeiros, podemos ver que tivemos um movimento ascendente durante a semana. Como podemos ver, a linha azul representa o Ibovespa e a linha vermelha representa os contratos em aberto por parte dos estrangeiros. Então, tivemos um movimento ascendente dos contratos em aberto para os estrangeiros, mas ainda assim não conseguimos chegar nem perto do topo do mês de agosto. Durante o mês de agosto, o Ibovespa chegou perto do topo do mês de agosto e os contratos em aberto nesse topo chegou no patamar dos 30 mil contratos em abertos. E esse movimento ascendente chegamos apenas na região dos 20 mil contratos em abertos e fechamos a semana com apenas 17 mil contratos positivos. Então o mercado não chegou nem próximo do seu topo anterior. Então que eu diria que é um pouco de divergência. Os contratos abertos não acompanharam um pouco essa alta do Ibovespa. Os estrangeiros não compraram tantos contratos como compraram no primeiro movimento ascendente do mês de agosto. Então eu acho que essa alta deixou um pouco a desejar. Os contratos em abertos não acompanharam a alta do mercado. Era para estar em patamares mais altos, na minha opinião. Então me leva aqui que o mercado pode se lateralizar um pouco, pois os contratos não seguiram muito bem com essa alta. Então vamos torcer para que durante a semana os estrangeiros voltem a tomar posições nos contratos futuros e que os contratos futuros voltem novamente à região dos 30 mil pontos, que foi a região que atingiu durante o mês de agosto. Dando agora uma olhada no saldo do fluxo do investimento estrangeiro, podemos ver o saldo final durante o mês de agosto. Os estrangeiros fecharam com saldo negativo durante o mês de agosto, então tivemos uma saída do fluxo estrangeiro durante o mês de agosto. O Ibovespa fez um movimento baixista durante o mês de agosto, podemos ver um movimento baixista do saldo do fluxo estrangeiro. Tivemos uma pequena recuperada no final do mês, mas não foi o suficiente para deixar o saldo positivo. Então o saldo do investimento estrangeiro fechou negativo durante o mês de agosto e apesar da alta no final do mês, da recuperação no final do mês, não conseguiu voltar a deixar o saldo positivo. Fechamos próximo a cerca de 500 milhões negativos durante o mês de agosto, isso com relação ao saldo do investimento estrangeiro. Com relação ao saldo do investimento pessoa física, fechamos positivo. Como a gente sabe, o movimento do pessoa física vai contra o movimento estrangeiro, então ele fez um movimento ascendente enquanto a bolsa caía durante o mês de agosto. Saldo de pessoa física fez um movimento positivo, subindo bem, e fechamos no patamar na cerca de 1.200.000, cerca de entrada de investimento de pessoa física na bolsa de valores. Então, pessoa física fechou o mês de agosto com saldo bem positivo, enquanto o saldo de investimento estrangeiro fechou a bolsa com saldo bem negativo. Mais uma vez,
comparando com os contratos em aberto, podemos ver que o saldo de investimento estrangeiro não foi compatível com a alta que o mercado fez. Então, era para o saldo ter feito um movimento ascendente melhor do que fez. Acho que fez um movimento ascendente muito curto para o movimento ascendente que o mercado fez durante o final de agosto. Bom pessoal, estamos terminando mais uma análise semanal. Queria agradecer a participação de todos e desejar a todos vocês uma boa semana e uma ótima semana com bons lucros e bons trades. Um abraço e até a próxima.